Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma masterclass para vocês de tudo que você precisa aprender ali de teoria musical para fazer a produção musical. Porque até o entanto você está fazendo produção musical ali de forma intuitiva, a gente está contando ali com inteligência artificial, a gente está contando ali com alguns geradores de arranjo dentro do BandLab, mas aí até para medir aquilo que você precisa alterar ali dentro da música, dentro do projeto do BandLab, você vai precisar ter um pouco mais de aprofundamento dentro da teoria musical. E claro que não precisa necessariamente ser um aprofundamento extremamente virtuoso, você não precisa ser um mestre do conhecimento teórico musical, mas o básico você vai precisar saber. E aí a gente vai fazer uma masterclass aqui básica de tudo que vocês precisam saber da teoria musical para a gente aplicar na produção musical. Mas daí seria só aplicação na produção musical? Claro que não. A produção musical na verdade vem de quando você já sabe música, quando você já tem noção básica da música e você vai lá usar essa informação dentro da produção musical. Então você sabendo tocar um instrumento, isso ajuda bastante, mas se você não souber tocar um instrumento ainda, a produção musical com a teoria básica já funciona bastante, porque você vai usar instrumentos virtuais, você vai usar o editor MIDI ali dentro do projeto, então você vai ter facilidades que não necessariamente fazem com que você precise tocar um instrumento. O que eu vou precisar passar para vocês é o seguinte, o passo a passo de cada informação que você vai precisar saber para você conseguir produzir música sem muitas dificuldades, sem muitas barreiras e você conseguir aquele desbloqueio criativo. Se eu vou mostrar para vocês ali a questão do som, eu vou explicar para vocês por que é importante saber as propriedades do som, por que é importante saber os intervalos e coisas do tipo, e por que é ruim não saber isso. Só que a gente vai fazer o seguinte, de acordo com o vídeo vai rolando, os tópicos vão fluindo, você vai ali anotando ali o que é que você não entendeu. Aí você sinaliza lá nos comentários, ó, Niva, não entendi esse conceito que você falou aí, não entendi. Porque aí depois eu volto para explicar cada um desses conceitos num vídeo específico. Claro, eu não vou aprofundar teoricamente aqui na teoria da música, claro que eu não vou aprofundar, eu vou passar para vocês os tópicos, vou dar uma pincelada no porquê tem que saber, porquê é ruim não saber, e aí você sinaliza mais ou menos onde foi que você parou de entender. E aí eu vou te dar os conceitos básicos para você fazer o entendimento simples de cada informação. Porque se você não entender uma parte, não adianta você passar para a próxima, você vai ficar ali capengando na informação. Se chegar num ponto que você não entendeu, você vai fazer os 4 R's de rei. Você vai precisar fazer esse processo todas as vezes. Você relaxa, respira, revisa e repete. Porque se você chegar a algum ponto que você não está entendendo, faz esses 4 R's que eu falei, dá uma revisada ali, repete, para você ver se você consegue entender. Porque às vezes você está de cabeça quente, está cansado, você não entendeu bem a coisa, ou você deixa ali nos comentários, Niva, não entendi esse conceito, aí eu vou te explicar cada um deles. Mas é claro que eu também vou fazer um vídeo explicando cada um desses conceitos na ordem que eu vou mostrar para vocês aí. Mas vocês vão entender, eu tenho certeza que vocês vão entender o que é que eu quero dizer, como é que eu vou mostrar para vocês essas ferramentas de forma que seja viável na sua produção musical. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário aí de que tipo de conteúdo você quer ver no canal. E logo mais a gente vai entrar com os conteúdos aí relacionados à produção musical no BandLab com o curso completo. Vamos lá. Vamos começar aqui na tela do BandLab no navegador, só para mostrar para vocês alguns pontos que vocês precisam entender aonde é que entra a questão da teoria musical aqui na produção musical. Pontos simples. A primeira coisa, você está vendo aqui o andamento. É importante que você entenda o andamento, porque sem o andamento você não vai conseguir sincronizar os elementos da música. Nesse caso aqui nos vídeos aqui a gente viu que a gente passou um tempo sincronizando a voz, sincronizando o tempo, sincronizando os instrumentos, tudo no mesmo andamento. Por quê? A gente usa como referência essa questão aqui do andamento, que é a velocidade que a música está ocorrendo. Independente de qual seja o andamento ali específico, a gente tem essa referência aqui. O segundo ponto que a gente tem aqui é a tonalidade. Nesse caso aqui a música está em Mi menor. Se você não sabe ler cifras, a letra E quer dizer Mi, e no caso o Mi aqui do lado quer dizer menor, então é Mi menor. É uma linguagem que você vai precisar entender porque é um conceito dentro da música, ou seja, isso faz parte da questão da teoria musical. Então você realmente vai precisar entender um pouquinho a respeito das cifras, da nomenclatura dos acordes para você entender essa linguagem aqui, ó. Porque na hora que você clicar aqui você vai ver que temos acordes maiores, acordes menores e as demandas da tonalidade. E aí você tem aqui os acidentes. Aqui são os acidentes no caso Dó, Dó sustenido ou Ré bemol. Isso aqui também é uma questão de linguagem. Você entende a relação da linguagem? Acredito que alguns de vocês ainda estão começando nesse conceito de produção musical e essas coisas do intervalo, das notas ainda está pegando um pouco. E aí eu vou fazer agora esse mapa
dar uma masterclass aqui para vocês entenderem o que vocês precisam estudar ali, na ordem que vocês precisam estudar para continuar produzindo musicalmente e avançando nesse conteúdo. E já aproveita aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí embaixo do que é que você quer ver nesse canal, do que é que você quer ver de conteúdo aí pra gente abordar aqui junto. E aí faz como eu falei, vai anotando aí aquilo que você tiver dificuldade de entender, que depois eu vou facilitar para vocês em outros vídeos. E aqui no Notion eu criei para vocês um mapa, para vocês terem uma referência aqui de qual o processo, qual o caminho que vocês vão fazer nos estudos da teoria musical. Claro, isso aqui é o básico, vocês vão aprofundar em cada um dos conceitos, em cada um dos conteúdos individualmente, mas vamos dar uma passada aqui para vocês entenderem basicamente qual é a linguagem, qual é o nível de aprofundamento que vocês precisam ter em cada uma dessas etapas. A primeira etapa ali é o número 1, claro, o topo da cadeia, são as notas musicais. E aí, número 2, os intervalos. Mas beleza, se você não entende ainda qual é o conceito que a gente tem ali relacionado às notas musicais, você vai ter dificuldade em entender ali quais são os intervalos, vai ter dificuldade em entender a escala, então é fundamental que você entenda ali profundamente quais são as questões, quais são as propriedades das notas musicais. E aí no caso da localização no instrumento que eu coloquei aqui, é importante de certa forma porque você vai usar o editor MIDI, então você vai precisar reconhecer onde é que estão as notas musicais no instrumento, tanto no piano como no violão, como em qualquer outro instrumento que você tenha contato. Só que no editor MIDI você tem uma simulação do piano, né? Como se você estivesse tocando um piano, só que aqui você tem ele de lado. E aí você tem o piano roll, que é onde a gente constrói a nossa referência. Vamos dar um exemplo aqui das notas e aí logo em seguida vamos para os intervalos. Até o entanto, você vai precisar realmente conhecer as propriedades que estão relacionadas ao quê? Aos intervalos. Claro que você sabe que as notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas você não vai encontrar isso aqui escrito nas notas do piano, né? Você não vai encontrar isso aqui escrito em lugar nenhum. Basicamente em lugar nenhum. O que você vai encontrar é a letra C, D, E, F, G, A e B. Por quê? Porque essa é a cifra, é o formato de linguagem que a gente tem relacionado à música. Então, geralmente, quando você vê a letra C, você vai ver que isso é um Dó. Você vai ver a letra D, isso é Ré. Vai ver a letra E, isso é um Mi. E é assim que funciona. Então você vai precisar realmente ler isso aqui e entender que isso é um conceito que a gente usa como linguagem. Daí você precisa entender o seguinte, que as notas musicais elas não são tocadas assim, todas ao mesmo tempo. A gente tem uma distribuição das notas na composição musical. Então aqui são as notas musicais, dessa forma derivam-se as ideias. Aqui são as notas musicais, só que aqui eu coloquei numa região mais aguda, para você ver o seguinte, que além das 7 notas musicais, nós temos aqui os sons com os intervalos, que isso vão dar 12 sons, mas você estudando um pouco mais, você vai entender que não é coisa complicada não. É como se essas notas aqui, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, fossem apenas as teclas brancas, do jeito que está aqui. E aqui fossem as notas brancas, incluindo as teclas pretas, que vocês estão vendo aqui, ó. E são as notas intermediárias. Então, isso aqui é um conceito que está relacionado à música, ou seja, salta aquela ideia de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ou seja, temos notas intermediárias entre o Dó e o Ré. Temos notas intermediárias entre o Ré e o Mi. Isso aqui tudo eu vou explicar para vocês em um momento específico. Mas agora eu só quero que vocês entendam o seguinte. As 7 notas musicais elas podem ser repetidas em várias oitavas, tanto para cima quanto para baixo. Além disso, ela tem as notas intermediárias e a forma que a gente usa o pensamento das notas musicais é a partir do intervalo. Mas como assim intervalo? Quando a gente pensa as notas musicais, a gente pensa qual é a distância de uma nota para outra. No caso aqui, a gente pensa o seguinte, qual é a distância de Dó para Ré? Nesse caso, é uma segunda. Então, qual é a distância de Dó para Mi? Nesse caso, uma distância de terça, um salto de terça. De Dó para Fá, é um salto de quarta. De Dó para Sol, um salto de quinta. Ou seja, esse é o intervalo, essa é a forma que a gente tem de intervalo. E assim adiante, né? E assim para frente. E com essa informação, o que é que você precisa saber? É a partir dos intervalos que a gente monta as escalas. A gente monta as escalas pensando nos intervalos. Só que aqui a gente vai usar a forma orgânica, que a gente chama de escala diatônica, sem acidentes.
que é como você está vendo aqui. A gente está usando aqui as escalas sem os acidentes, ou seja, sem as teclas pretas, somente as teclas brancas. E aí aqui você tem a escala maior, e é a partir da escala maior que a gente vai criar as nossas melodias, ou seja, com as melodias a gente vai usar as referências das notas da escala de Dó maior, somente essas notas. E dos intervalos também surgem os acordes. Que é o que você vai precisar entender também um pouco a respeito dos acordes, porque se você ver aqui o seguinte, os acordes eles estão sendo construídos também a partir de intervalos. E esses intervalos aqui eles são sobrepostos, ou seja, você está vendo aqui três notas ocorrendo ao mesmo tempo. Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Mas, Niva, só dá para fazer acorde com até três notas? Não, você pode também adicionar uma quarta nota aqui para montar acordes com quatro notas. No caso, a gente chama isso de com três notas. A gente chama de tríade, com quatro notas a gente chama de tétrades. Mas já saindo aqui das notas musicais, onde você entende que as notas musicais elas também têm notas intermediárias entre elas, ali onde temos 12 sons ao todo, você vai entender o seguinte, que temos os intervalos, que é a distância entre uma nota e outra, e logo a seguinte, completando todo o desenho das notas musicais, só que tocadas uma após a outra, temos a escala. Nesse caso aqui temos os exemplos da escala maior. Temos também exemplos de escala menor. Temos exemplos de escala pentatônica. Exemplos de escala harmônica. E escala menor melódica. Cada escala dá uma possibilidade de novos acordes, de novas possibilidades de acordes, melhor dizendo. E com isso, você vai ter ali a construção desses acordes especificamente para cada escala. Então é interessante que você entenda que cada escala cria possibilidades de acorde diferente. Fiquem com isso na cabeça. E com esses acordes, quando a gente usa cada uma das notas da escala para criar um acorde sobre ele, isso vai gerar o campo harmônico, que é o famigerado campo harmônico que todo mundo pergunta. O campo harmônico é a chave mestra para que vocês possam fazer sua produção musical. Porque até então você vai entender o seguinte, que aqui embaixo você tem as notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ok? E aqui eu só tenho uma sobreposição das mesmas notas da escala, só que começando em outro lugar. Aqui eu não vou começar com, vou colocar Dó de novo. Aqui tem a terça, no caso Dó, Mi, e aqui eu tenho a sobreposição de uma quinta. Então aqui eu entendo, entanto, eu sei o seguinte, como funciona a construção dos acordes. Se você não entende como funcionam os acordes, eu vou mostrar um vídeo aí para vocês explicando isso aqui mais a fundo. Mas até o entanto é interessante que vocês entendam o seguinte, as notas musicais formam os intervalos formam as escalas formam acordes específicos, os acordes específicos formam ali um específico campo harmônico, e desses campos harmônicos, o que é que a gente tira? A gente tira ali as progressões. Mas o que é que são as progressões? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, voltando lá no Notion. E aqui no Notion você vai ver o seguinte, vamos conferir aqui se é isso mesmo que a gente está vendo ali no Cakewalk. Temos as notas musicais. Das notas musicais entendemos o seguinte, as propriedades das notas. Temos ali os intervalos, que é o que vamos usar para criar as escalas. E das escalas percebemos que não temos somente uma escala, temos ali várias escalas. Temos a escala maior, a escala menor, a escala pentatônica e outros exemplos de escala. Só que, até entanto, você não necessariamente precisa estudar todas as escalas ao mesmo tempo. Por enquanto, estuda a escala maior, que ela já é uma referência para você entender como funciona toda a progressão. Então, até o entanto, você pula de escala, você vai entender como funciona a formação dos acordes. Quando você entende como funciona a formação dos acordes, fica interessante para você entender como funciona a questão do campo harmônico. O campo harmônico, como eu já falei, é aquela sequência de acordes que a gente tem ali formada de cada nota da escala. E aí,
com a formação dos acordes, você vai entender as questões de inversão e coisas do tipo. Mas até o entanto eu vou fazer uma aula explicando cada um desses conceitos aqui para vocês. Passando por esse processo, vindo aqui só pela linha por fora, passamos pelas notas musicais, intervalos, escalas, acordes, campo harmônico e chegamos na progressão harmônica. Mas por que essa progressão harmônica, Niva? A questão da progressão harmônica, turma, é interessante porque é o seguinte: você vem aqui do campo harmônico, você não necessariamente vai usar todos os acordes que tem aqui. Você tem aqui o Dó, o Fá e o Sol. Digamos que eu só quero usar esses 3 acordes aqui que eu passei o mouse em cima. Eu vou criar uma progressão com esses 3 acordes. E aí é que vai derivar minha música, porque tudo começa quando eu determino qual é a minha progressão. Nesse caso a música está em Dó maior, eu estou usando aqui o acorde de Dó maior, estou usando o acorde de Fá e o acorde de Sol. E aí eu finalizo aqui em Dó novamente. Por quê? Porque esse é um compasso, que é o próximo conteúdo que a gente vai entender aqui no nosso mapa. Você vai entender que as notas elas geram os intervalos, que geram as escalas, que geram os acordes, que geram o campo harmônico, e o campo harmônico gera ali as nossas progressões, que são a sequência de acordes. Eu vou mostrar para vocês ali numa apostila tudo isso aqui de outra forma para vocês captarem melhor a mensagem. Aqui, a gente saiu aqui desse processo todo, chegou aqui em progressão harmônica, e aí a gente vai chegar aqui no 7º passo, que é o ritmo e o compasso. Basicamente, vocês vão entender o seguinte, que tudo está dentro de um certo ritmo, está dentro de uma certa medida de compasso. E isso é importante para que vocês possam criar a bateria. É importante para que vocês possam sincronizar os elementos da música. E aí para isso eu vou mostrar o seguinte. Além de vocês estarem vendo aqui em cima, ó, a numeração que vocês estão vendo aqui, por exemplo, eu selecionei aqui o compasso 21. Mas digamos que essa progressão aqui, ela está indo do compasso 21 até o 30. Ou seja, eu estou usando 4 compassos aqui. Mas aí como é que eu determino a fórmula de compasso? Isso já é outra coisa que eu vou mostrar para vocês também num vídeo específico para vocês entenderem como é que entende a contagem, a fórmula de compasso, essas coisas. Mas até o entanto, assim superficialmente, o que é que vocês vão estar vendo ali? O que vocês estão vendo ali no editor MIDI é essa seleção aqui, ó. No lugar de você ver as teclas do piano, você vai ver os elementos da bateria. E com os elementos da bateria você vai conseguir identificar onde colocar os elementos dentro de um tempo específico. Eu vou repetir. Ali você vai conseguir colocar os elementos da bateria dentro de um tempo específico, mas para isso é interessante que você consiga identificar o compasso, é interessante que você consiga identificar a fórmula de compasso e todos os processos que tem ali para conduzir a sua bateria e o seu tempo do jeito que você precisa. Então eu vou explicar isso aqui, ó, que é um conceito também que eu vou criar e vou deixar disponível para vocês criarem gêneros e vertentes musicais diferentes a partir desses modelos aqui de bateria. Mas isso aqui não é assunto para agora. Ou seja, o 7º conteúdo que você vai estudar e tentar se aprofundar é o ritmo. E a partir do ritmo você vai entender as figuras rítmicas. No caso, a leitura rítmica é uma coisa meio relativa, mas eu vou passar para vocês de várias formas diferentes para você entender que a leitura rítmica é uma forma que você tem de como conduzir a sua música. E o 8º passo seria a harmonia avançada, onde você vai entender melhor sobre campo harmônico e vai entender melhor sobre a progressão harmônica. Mas como assim, Niva? É que na verdade você faz ali o campo harmônico, que é o 5º passo e o 6º passo, você até pega ali, mas você não necessariamente precisa aprofundar, você já consegue usar aquilo ali com poucos elementos, com coisas básicas, com as teclas brancas do piano. Mas quando você vai buscar ali alguma coisa mais avançada, você vai entender ali outras possibilidades de construção de acordes mais elaborados e coisas mais complexas, vamos dizer assim. Então, nesse caso aqui, você pode chegar aqui no 8º passo, que é onde todo mundo dá aquela parada para fuçar, para estudar, e todo mundo faz isso aqui de certa forma. E a partir daí você vai ter capacidade de fazer o 9º passo, que é com mais competência, né? Dizer que você não possa fazer antes, né? Composição e arranjo. Você vai fazer as composições e os arranjos com mais criatividade, com mais clareza, com mais domínio, porque você sabe quais elementos anteriores você estão mexendo, você já tem um conhecimento de harmonia avançada, de ritmo, de progressão harmônica e etc, etc. E aí, quando chega aqui nos passos dos derivados do composição e arranjo, você tem técnica de composição e técnica de arranjo. É quando você se torna ali, digamos que mestre, né? É quando você já tem sua própria técnica específica para criar sua composição, você já tem sua própria técnica de criação de arranjo, e tudo isso aqui é uma coisa que você vai fazendo durante o processo, não necessariamente você precisa dominar essa parte interna. E aí qual é a minha sugestão para você estudar aqui? A sugestão é que você venha pelos números de fora.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai fazendo essa progressão aqui de estudo. Só que nesse caso aqui, Niva, e os subtópicos? Esses subtópicos aqui, ó, vocês vão estudar os mais próximos dos números. Porque o próximo que você tem que entender, geralmente, está dependendo um do outro. Mas os subtópicos, geralmente, você não precisa aprofundar 100% para você passar para frente. Contanto que você entenda o que é que gera o quê. Você entenda qual é o bloco de formação para que você possa dar o próximo passo. Então você pode vir em notas musicais, entender bem os intervalos, entender a lógica das escalas. Não precisa se aprofundar nas escalas, mas entender as escalas. Para que é que serve isso? E a partir das escalas você vai entender o seguinte, que dá para formar os acordes. E com esses acordes você vai ter que entender ali a seguinte regra. Qual é a lógica de formação dos acordes? Quais são os acordes? Quais são os tipos de acordes? E como é que a gente pensa essa lógica de acordes? Vai precisar um bicho de sete cabeças mover um caminhão para poder aprender esse conceito? Não, não. É uma coisa bem simplesinha que eu vou explicar para vocês, mas é uma parte importante para que você possa dar um próximo passo. Porque sem entender os acordes, você vai ter dificuldade de entender o campo harmônico. Entendendo o campo harmônico, você consegue entender ali o que é que derivamos do campo harmônico para criar a progressão harmônica. Criando a progressão harmônica, você já certamente já tem um conceito básico ali de ritmo e compasso, que é ali aquela notação que a gente tem ali dentro do editor MIDI, ou na pauta, partitura, se você já tiver algum entendimento a respeito disso. Mas se trata basicamente de entender ali a fórmula de compasso e como a gente vai dividir a estrutura da nossa música usando o ritmo e o compasso. Isso aqui não é muito difícil também não. E aí vem a questão da harmonia avançada, que é aquilo que a gente para um pouco para estudar, a gente vai buscar ali outros vídeos, outras referências, outras técnicas para a gente poder aplicar esses conceitos. Composição e arranjo já é uma parte específica para quem já quer criar questões mais técnicas. Então, isso aí é uma coisa que você vai buscar depois de ter entendido pelo menos ali até o sétimo passo. O oitavo passo em diante é já um aprofundamento dos passos anteriores, certo? E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho tudo isso aqui como referência para vocês dentro daquele PDF que eu já deixei disponível aí em um vídeo anterior. Então, inclusive, vou deixar na descrição desse aqui também para vocês usarem como referência. Nesse caso aqui temos o ciclo das quintas. No ciclo das quintas, não vou aprofundar não aqui, você vai ter uma referência das progressões dos acordes. E aquela seção de acordes que eu vou deixar aqui para vocês entenderem como referência para vocês criarem as suas próprias progressões musicais a partir de alguns modelos. Entendendo isso aqui que eu já falei no vídeo, você pode usar esse PDF aqui para usar como referência para tudo aquilo que eu já falei, porque aqui você vai ter a disposição dos acordes no braço do violão, vai ter a disposição no teclado do piano, e aqui você vai ter algumas referências de progressões harmônicas para você usar como referência. E aqui no ciclo das quintas, você pode usar também essa referência para mudar a tonalidade. É um dos conceitos que a gente precisa entender usando o intervalo. Então, é interessante que vocês usem isso aqui como referência. Claro que tudo isso aqui eu vou explicar individualmente, mas já saibam que o mapa conceitual para a gente passar o processo é esse aqui, ó. Esses 8 passos aqui. Esse conteúdo acho que já funciona para vocês entenderem qual é o percurso que vocês precisam passar estudando ali para produção musical. Claro que vocês podem usar esse conceito aí para produção musical, para tocar um instrumento, para compor, tudo isso. Todo mundo vai passar por esse processo no fundamento básico do estudo de música. Então, não precisa necessariamente aprofundar, ser um maestro, ser um gênio do estudo musical. Você só precisa dominar esses conceitos que eu mostrei para vocês aí e você já consegue fazer um bom trabalho ali dentro da música. O resto é experiência, o resto é processo, é quanto mais você faz, melhor, e aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Então, tudo que vocês precisam saber é aquele conceito que eu mostrei ali e aprofundar em cada um deles. E claro, vou mostrar um vídeo para vocês, para cada um deles, aprofundando melhor, porque se eu fosse fazer isso aqui nesse vídeo, realmente ia ficar um vídeo gigantesco. E não é que sejam muitos assuntos, é que a gente precisa realmente parar ali com detalhes, para não faltar nada, para não ficar faltando alguma coisa na hora de passar para o próximo conceito. E antes de tudo, se inscreve aí no canal, deixa seu like, comenta aí que tipo de conteúdo você quer ver aqui, qual foi a dúvida que você ficou aí diante dos conceitos que eu apresentei para vocês aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.